Senhoras e senhores, muito boas noites. Como é bom encontrar vocês, amigos e amigas da Boina, mais uma vez, e aqui no A Boina Convida. Eu, André Bonomini, gostaria de estar fazendo uma transmissão um pouco melhor aqui no Instagram. A gente sabe que é meio difícil por conta do recurso, por conta, como é que eu posso dizer para os amigos, da nossa aparelhagem aqui, mas um dia, quem sabe, a gente melhora um pouco aqui a transmissão da Boina Convida para coisa um pouquinho melhor. Quero dar boa noite para o Gilmar Ramos e para a minha querida companhia de poesias, a sensacional Cibele Fischer. Amanhã, 9h30, Sarau dos Girassóis aqui no Instagram, @AndréBonomini, _ a Boina, para quem curte poesia, quem curte belas mensagens, está feito o convite. Tem a presença também da inquebrantável e fantástica Aster Scheid, que em breve, atenção, senhoras e senhores, em breve, as quintas-feiras da Boina não serão mais as mesmas. Se você gosta de bate-papo, de descontração, de assunto inteligente, você é o meu convidado. O que vai vir? Calma que eu conto mais pra frente, tá? Agora são 21h39, entrando atrasado pra caramba, pode falar a verdade. Eu queria convidar a partir agora os amigos para compartilhar a entrevista com os seus contatos, uma entrevista interessante, porque vamos transformar o A Boina Convida em um palco. Semana passada nós recebemos a querida amiga Viviana Borges, geralmente dos quadros da 92 FM. Foi uma entrevista muito gostosa, muita simplicidade envolvida. Como é bom falar com a Viviana, com a Aster também né? E a partir de agora, o A Boina Convida será só às sextas-feiras, às 9h30, até porque a gente precisa ter um tempo para nós, né? Eu estou bem cansado ultimamente, e dos domingos depois do Grêmio Marbles, as classes corridas são bem puxadas, né? Na hora da locução, a gente precisa dar uma desligada nos sistemas. Agradecer ao Gilmar Ramos. Muito obrigado, Gilmar, pelo carinho. Seja sempre bem-vindo às lives aqui no Instagram. E para quem não conhece ainda, o facebook.com/blogaboina, que é o Facebook oficial da Boina, para o pessoal curtir, tá certo? Mas bem, 21h40, agora atrasando 10 minutos oficialmente, gostaria de convidar então, nesse momento, o meu convidado. E esse cara é um amigão, para ser bem sincero. É um grande amigo que eu tenho desde o tempo de Timbó. Ele é timboense, vive na simpática cidade capixaba de Santa Teresa. Quando eu falo capixaba, eu digo obviamente que estamos falando do estado do Espírito Santo, o irmão modesto dos estados do Sudeste. E ele trabalha com teatro. Eu sempre tenho um privilégio muito grande de entrevistá-lo. Foi a nossa primeira entrevista via Skype na página 2, nunca me esqueço disso. Foi um bate-papo muito agradável. Tivemos não só ele no estúdio, como também tivemos a parceria na época do grande Gilmar Miller, que era Gilmar agora? Eu me esqueci o nome dele, acho que é Gilmar, né? Vamos lá. A gente vai lembrar na hora. E esse papo vai rolar na maior tranquilidade, porque nós vamos falar de uma coisa um tanto curiosa. Nós sabemos que vivemos um período de pandemia. Nós vivemos aí, um abraço para Nanda que está chegando aqui. Tudo bom, Nanda? Seja bem-vinda aqui. Beleza, Nanda? Tudo bom? Estamos aqui. Eu tô quase dando de cabeça com o microfone, Nanda, mas ignora. A gente sabe que estamos vivendo tempos de pandemia. Uma das classes mais afetadas ultimamente com esse momento é justamente a classe artística. Não tendo aglomeração, não tem onde se apresentar. E um desses... Eu já entrevistei aqui Léo Vieira, Luf Mayer, Serafim, John Miller, falando sobre essa questão também de o que o artista faz. Diego Simas também, que é mais músico do que TI, falando sobre essa questão de como é que vamos faturar com a música se a gente não pode ter aglomeração, não pode sair para se apresentar, achando maneiras de reinventar-se nas redes sociais. E uma desses setores que nós vamos destacar hoje à noite aqui é justamente o teatro. O que você, como teatro, Keila, querida, beijinhos aqui, a querida Keila, é minha ex-aluna, parece pelo DS, ele parece ser a minha ex-aluna. Beijinhos, Keila, seja bem-vinda também. O que o teatro faz em tempo de pandemia? Como se reúne? O que são os espetáculos virtuais? Ainda mais uma companhia tão ativa como a Riso, lá no Espírito Santo. Mas para falar disso, eu não vou ficar aqui querendo, como é que diz o outro? Eu não vou ficar aqui querendo inventar uma conversa. Eu vou chamar quem entende do assunto, porque ele que em Timbó, no distante 2019, uma tarde de sábado, tomando canecão de chopp, vida agora. E detalhe, pela primeira vez ele tá fazendo uma live com aparecendo a cara, porque a primeira vez a cara tava no escuro. Meu gigante Flávio Spizzi, esse é gigante mesmo, porque eu tô aqui no ombro.
Tudo bom, meu irmão? Fala, André, boa noite a todos os ouvintes aí, quem está participando da live e tal. Boa noite, boa noite. Você tá parecendo bem inteirinho, cara, bem conservado. Tá mais bonito que eu, Flávio? Qual é o segredo Tô, disso? né? Tô, né? Tô ficando mais jovem, né? É simples, só fazer a barba. Não. Cara, eu vou até fazer o seguinte, vou até abrir uma exceção. Olha o tamanho dessa cabeleira. Rapaz, estava que nem eu na semana passada. Tá Parecia quase um o... lobisomem isso aqui, velho. Cara, parecia o Rei Leão semana passada, rapaz, sério. Tava nesse nível já, Flávio? Como é que é Tava, esse tava, negócio? tava. Eu nem ia fazer o cabelo, cara, mas Caramba. eu pensei, não, acho que tá bom. Eu não tava me aguentando. Tinha que fazer, cara. Chega uma hora que, meu Deus, eu preciso me livrar dessa estopa aqui na minha cabeça, como diz o outro, né? Mas vamos lá. Rapaz, olha, não tô aqui pra causar intriga, mas olha, acho que eu emagreci uns 8 quilos só fazendo a barba, bicho. Sério. Olha, Quem dera se eu pudesse ter essa sorte. rapaz, Meu Deus. né? Não, mas tome, como é que diz o outro? Ó, a Nanda tá falando, barba não. Então obedece, né? Fazer o quê? Rapaz, tem que obedecer, bicho, senão o pau pega. É, fazer o quê, né? Segura o coração. Quero mandar uma boa noite para a Irma Mariana, que está aqui conosco, querida admiradora. Boa noite, Irma. Seja bem-vinda com esse papo, com essa conversa. Aliás, Flávio, tu tem que entrar aqui no esquema do A Boina Convida. E se já era tranquilo na PG2, aqui é mais tranquilo ainda. Aqui tu pode até botar o pé em cima da mesa se tu quiser, tá? Opa, peraí, deixa eu ficar à vontade aqui, peraí. Não, um pouquinho mais de atenção, só porque mantemos a decência, como diz o outro. Ah, sim, claro. Tranquilo. É que quando eu começo a live da Boina, muita gente não conhece o pessoal aqui e tudo mais. Deu para ouvir. A Nana que ri alto. Mas eu gostaria de perguntar, começar com a pergunta padrão. Para os amigos de A Boina, quem é Flávio Spies? Então, cara, eu fico todo sem graça aí quando a gente tem que se definir, eu acho muito complicado. Mas artisticamente falando, eu comecei a fazer teatro em 2000, aí em Timbó, né? Na época com o nosso saudoso Ramon Rodrigues, né? Grande Ramon. Comecei em 2000, logo em 2001 entrei para a companhia, então fazia duas coisas paralelas, ou seja, eu participava das aulas de teatro, né, como aluno e tal, e automaticamente tinha o trabalho paralelo que era a companhia. Então nós participávamos aí de muitos festivais, né, eventos paralelos aí e tal. E no período de 2000 até 2006, pelo menos, Seu Chico Teatro e Treinamento Corporativo era uma das referências do, do teatro catarinense, né? E aí acabou esse projeto. Por que acabou? Porque era um projeto da Prefeitura de Timbó via Fundação Cultural, na época. E aí um dia a Fundação Cultural achou que não precisava mais de arte, né, de teatro. E aí acabou esse projeto, se rompeu esse projeto, né? É uma crítica aí que eu deixo aberto, aí, não tenho problema com isso não. E em 2008 eu fui convidado a participar, a íntimo também, de uma companhia chamada Grupo Teatral Jeker em Cena, que era uma companhia de teatro de um amigo meu, né, Kleber, que fez parte, inclusive, do projeto do Ramon, baita de um artista, baita de um ator, diretor. Pai de Foi um... dois filhos fantásticos, que eu conheço muito bem, o Chico e o Diego. Ah, Fantásticos. Gente boa. cara, Chico e o Diego, cara, são... Sabe quando a pessoa tem a arte na veia? Eles eram muito bons, cara. Sim. Não sei qual o ramo deles hoje, mas na época eles eram muito bons. Então, em 2008, participei do Jeker em Cena, que era uma companhia de teatro da Igreja Luterana, né? E aí, em 2009, eu criei o grupo de comédia Pingo no I. É um grupo que não tinha, claro, não tinha apoio nenhum, financeiro, nem nada. Era uma companhia com umas 3 pessoas no máximo. Ninguém tinha técnica, né? Então, o que eu deixava claro para o elenco? Eram 2 ou 3 pessoas. Falei, olha, eu não tenho como dar aula de teatro para vocês, ou seja, preparar vocês tecnicamente, porque eu preciso de mais elenco, mais pessoas. Teatro
é um aglomerado de pessoas. Então, o resultado dos exercícios, claro, resultado dos exercícios, você precisa ter mais pessoas, assim, pelo menos 15. Não tem como dar aula de teatro para 2 pessoas, 3 comigo, né? Então, deixei bem claro, olha, estou maquiando vocês, tecnicamente, é uma maquiagem, né? E, tipo assim, mas sem cavanhaque. Aí, mesmo assim, cara, de 2009 até 2012, início de 2012, nós fizemos muitos trabalhos aí em Santa Catarina. Mesmo sem apoio nenhum, nós participamos 2 anos consecutivos de um festival de esquetes em Taió, no qual nós ficamos em segundo e terceiro lugar de forma consecutiva, né? Participamos, fomos convidados para fazer um trabalho em Blumenau, no grande Teatro Carlos Gomes. Cara, aquilo ali é gigante, maravilhoso. É muito lindo aquilo lá, cara. Bom, Ascurra, aonde mais? Teve algumas cidades aí. Dona Ema, fomos também. Gosto, cara, gosto muito. Vale. Entendeu? Tem uma cidade que eu sempre esqueço o nome, mas faz quase divisa aí com o estado do Paraná. A gente também fez um trabalho bem interessante lá. Então, sem apoio, a gente fez muitos trabalhos interessantes, né? Até 2012, lá para o mês de janeiro, fevereiro. Foi quando tive essa oportunidade de fazer o trabalho aqui em Santa Teresa. Então, logo vim em março, abril eu já comecei os trabalhos, em 2012, né? E cá estamos, Garuva. Cara, a Nanda tá de secretária hoje, tá lembrando das coisas ali. Rapaz, ela é minha cola. Né? Não, a secretária é eficiente, cara. Claro, bicho. Porque quando você chega numa certa idade, a gente começa a ter uma intimidade com o alemão, né? O Alzheimer. Então é complicado. Pô, nem fala disso comigo, cara. Logo eu que tenho uma memória tão boa. Puta, vamos lá. Cara. O pessoal chega pra mim, e aí, Flávio? Porra, lembrei, é Flávio. Né? Tá mal o negócio. Então, basicamente, essa é a trajetória. Então, toda a minha formação enquanto ator aconteceu muito no estado de Santa Catarina, mesmo tendo tido, sim, algumas experiências de direção. Agora, na parte de direção mesmo, de uma forma oficial, eu assumi essa postura aqui no Espírito Santo. Né? E hoje a gente consegue ter, graças a Deus, o registro profissional, a tão sonhada DRT dos artistas, né? Via SATED. Estou rezando para que não mexam nessa, né? Nesse registro, porque já mexeram até no de história. Rapaz, nós jornalistas não temos direito a diploma. Nada me impressionaria. Nada me impressionaria. Nada. Né? Então, é engraçado, né? A formação como ator em Santa Catarina, como diretor do Espírito Santo, mas o registro profissional aconteceu nessas 2 funções no Rio de Janeiro. Então, foi bem legal mesmo, assim. Esse é o resumo, assim. Caramba, vimos um livro de Flávio Spis no começo do programa e baita livro, hein, por sinal. Meia hora. Lembrar que eu não trouxe água. Se lembrar que eu não trouxe água para o quarto, eu vou sofrer, mas deixa para lá, vamos lá. Quero só mandar uns boa noite aqui. O Nilton Rodrigues, que me pediu até para seguir. Boa noite, Nilton, seja bem-vindo ao meu Insta e bem-vindo aqui à live da Boina, no A Boina Convida. O Andréas, lá da Itopava Central, dono do Castelo, está aqui com a gente de novo. Aqui da Belinha Fischer, minha parceira de poesia aqui, a Fisano, né, que agora parece que a Fundação Cultural de Timbó está preparando aí um projeto voltado ao teatro, até porque recentemente tivemos a feliz notícia, se é que vai se cumprir, não sei, de que foi liberado o recurso para o término das obras do SIC. Que está uns 2.000 anos parado e até agora não tem dado continuidade. Não sei se tinha chegado essa notícia para ti ainda, Fábio. Não chegou, mas infelizmente a essa altura do campeonato eu sou meio São Tomé, entendeu? Só acredito vendo. Cara, 2006, eu acho, começaram as obras e tal. Cara, 14, 15, 16 anos parado, cara. Então, eu gosto da coisa pronta. Simples assim. Uhum. Entendeu? Sim, o próprio... A Belinha está dizendo que estão até começando a trabalhar por lá, mas é aquela coisa, né? Eu, quando estive em Timbó, aliás, Flávio, estamos falando de Blumenau, tá? Pode ficar tranquilo, nós estamos aqui na terrinha. Em Timbó, quando eu estive lá, quando tinha oportunidade de perguntar para o prefeito Jorge, eu sempre metia a faca na ferida. Prefeito, e o SIC? Porque eu via muito o pessoal falar lá, nossa, o cenário teatral de Timbó é muito rico, tinha o Ramon,
né? Tem o próprio, é o Geraldo, agora eu lembrei o nome dele. Geraldo. Gilmar, é Geraldo. Né? Aliás, mandar um abraço pro Geraldo Miller. Vou até convidar, eu nem convidei ele para essa entrevista aqui, para ele ver também, né? Para deixar suas palavras, vamos dizer assim. Mas vamos às questões das 21h53. Não vamos falar questões que lembra a gente, vamos às perguntas, ao interrogatório. Flávio, como é que se faz teatro em quarentena, em isolamento? Tem como? Cara, teatro é contato direto com o público. Você pode até criar algumas coisas aí online. Nós estamos fazendo, né? Posso até ter uma colinha aqui das coisas que a gente está fazendo e tal, né? Online. Mas, cara, teatro é contato direto com o público. Não tem como. Minha opinião, entendeu? Você pode assistir um espetáculo teatral, na melhor qualidade, Full HD, Plus Station, Books on the Table, na internet, mas nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. É ali, é o contato direto. Então está sendo difícil. Está sendo difícil. Financeiramente também está sendo extremamente complicado, psicologicamente. A grande maioria dos artistas, o André, está sofrendo demais, porque normalmente o artista, vamos falar de teatro, mas a arte como um todo, já que nós estamos falando de teatro, normalmente o ator, o diretor, o artista das artes cênicas, ele não tende a ter uma reserva. Por quê? Porque nós, artistas, dependemos muito de contratos. Veja, a Riso Companhia de Teatro é uma microempresa, certo? Qual é uma prestadora de serviço? Qual é a prestação de serviço que a Riso faz? Comercialização de espetáculos, comercialização de oficinas, via editais, via órgão público, via sessão espírita, via qualquer coisa, entendeu? Então você precisa do contrato. Tabuleiro Ouija, aquela coisa. Sim, entendeu? Hoje, lamentavelmente, eu só tenho um contrato. Né? Eu estou correndo atrás, a coisa não é muito fácil. Não é muito fácil você vender arte, tu entende? Então... Nesse país, principalmente. Sim, entendeu? Mas... Então é muito difícil. O único contrato que eu tenho momentaneamente é com a Prefeitura de Santa Teresa, aqui no Espírito Santo, via Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. É uma baita de uma parceira, é a minha maior cliente, sem dúvida alguma. Esse projeto das oficinas aqui é da Secretaria de Turismo e Cultura, certo? Mas aconteceu algo inusitado. Por causa dessa pandemia, a gente teve uma suspensão do contrato. De 12 meses é o contrato, né? Teve uma suspensão de 2 meses. 2 meses. Então, essa suspensão ela foi até ontem, né? Caso melhorasse, nós já começaríamos as atividades, né? Só que não melhorou. Aqui em Santa Teresa a situação está tensa. É uma cidade pequena, o André. Nós estamos com 69 casos, uma cidade pequena. Nossa! Em extensão territorial, para tu ter uma ideia do que é Santa Teresa. Santa Teresa é 4 vezes maior do que Timbó, certo? Mas em população, Timbó tem acho que 48, 50 mil habitantes, aqui tem 24. É porque aqui tem muito interior. Muito interior, muito interior. É enorme, assim, saca? Se tu vê o mapa geográfico do Espírito Santo, cara, Vitória é uma ervilha, né? Tô brincando aqui, né? Mas é bem pequena em relação a Santa Teresa. Então, a Fernanda até está me alertando aqui, tem um detalhe interessante. Ao mesmo tempo que aumentou, ontem nós tínhamos 66 casos, hoje tem 69. O lado positivo disso é o fato do número de curados estar aumentando. Hoje mesmo eu vi uma reportagem do governo do estado, né, do Ministério da Saúde do estado, dizendo que existe uma possibilidade de fazer um lockdown em todo o estado, né? Então a gente fica... Nossa, sim, devia ter feito. Já devia ter feito. Só um parênteses, Flávio. Só um parênteses. Vocês têm tido notícias de Vitória? Como é que tá a capital? Eu tô um pouco por fora, mas não tá muito bonito não. Vitória, Vila Velha, essa região metropolitana, né?
Não tá muito interessante, não. Cariacica, são cidades bem. Cachoeiro também, né? Cachoeiro fica mais pro sul, né? É no sul do Espírito Santo. Sim. Mas, a situação tá complicada, cara. Tá complicada. Mas então, voltando a isso, voltando à pergunta, tá bem complicado por isso, porque acabou o contrato. Então, como eu tenho Sim. só um cliente nesse momento, que é a secretaria, todos os contratos de empresas prestadoras de serviços foram rescindidos, né? Foram suspensos Claro, momentaneamente. realmente. Aí o que acontece? Foi suspenso por 2 meses. Foi suspenso por mais 2 meses. Se a coisa não melhorar daqui a 2 meses, encerra-se o contrato por esse ano. Essa é a Nossa. situação. Não me Tá pedem o que eu nesse vou risco, fazer. então. Sim, sim, tá uma situação bem complicada. Então a gente tenta fazer alguma coisa online aqui. Em curtas palavras, o que a gente desenvolveu aqui, a Riso Companhia de Teatro, né? Nós criamos 16 oficinas, workshops, envolvendo companhias de teatro da Argentina, Chile, Paraguai, Venezuela, Portugal, Angola, República Dominicana, e tivemos também 4 oficinas brasileiras. Uma foi comigo, outra com o Geraldo, o Uhum. próprio Ramon, e uma quarta oficina com um dramaturgo paulista, Paulo Sacaldace, né? A gente tem uma parceria bem Sim. legal e tal. Então, 16 oficinas, a gente desenvolveu o projeto O Olhar Cênico do Aprendiz. O que é isso? Toda segunda a gente posta um espetáculo na íntegra, para os que querem participar. A gente assiste o espetáculo durante a semana. Quinta, às 18 horas, a gente se encontra e faz um debate sobre a oficina, sobre o espetáculo. Então já aconteceram 4 Sim. bate-papos, né? Foram 3 espetáculos brasileiros, 2 nossas, uma do Geraldo e outra de um grupo argentino. Tudo isso que eu Sim. falei foi no aplicativo Zoom, né? No Zoom. Então, nós tivemos também um terceiro projeto. Estou correndo aqui, estou correndo. Sim. Para a gente ter Não, mas fica tranquilo que nós estamos a 23 minutos de entrevista, Flávio. Então Oh, tá bem sossegado. beleza, então. Brincadeira. Quando, Ah, quando, quando eu começar a ficar desesperado aqui, tu vai ver, aí tu vai começar a ficar desesperado também, tá? massa. Não, pode deixar. Eu Mas tenho, pode usar. eu tenho uma parceria com um cara chamado Silvério Campos. Ele é um ator, diretor, produtor de teatro angolano. Já são 4 anos mais ou menos de parceria. E nós dois juntos formamos um movimento cultural chamado UCT, União Cultura Teatral, Uhum. né? Então ele me convidou também para estar ministrando 2 oficinas. Então nós fizemos também 2 oficinas online, uma sobre as dificuldades do teatro, outra sobre o teatro oprimido. E o que mais, totalizando 11 horas, essas 2 oficinas. E, bom, eu cheguei a me inscrever também numa oficina, num festival de teatro online. Nós estávamos, existiam 8 categorias, nós nos inscrevemos em 4. Então, era monólogo, comédia infantil e drama, né? Claro, nós não passamos em nenhum porque era a nível nacional, né? Mas o lado bom dessa história toda é que nós identificamos aonde nós temos que melhorar. Como é online, claro que você precisa ter o áudio e o som, o áudio e o vídeo muito perfeitinho, Muito né? bom. E a nossa qualidade de filmagem não estava legal. Então é uma coisa que a gente vai precisar investir, entendeu? Mas Mas a gente está tem que fazendo. ensaiar onde tá, né, Flávio? Claro, Tem que... claro. Mas quando eu inscrevi essas 4 peças, André, eu já sabia que dificilmente a gente passaria, né? Mas Sim. fica a lição. Mas de qualquer forma a gente está produzindo o André, né? Não é a mesma coisa, como eu comentei, teatro é contato com o público, direto, entendeu? É contato direto, olho no olho, termina o espetáculo, a gente conversa com o pessoal, tal. É uma pena, né? É uma pena. Eu te contar, às 22h02 aqui no A Boina com Vida, hoje mais uma vez recebendo aí, importado de Santa Teresa, mas timbuense da Gema, o grande Flávio Spies. Vou te contar, Flávio, ano passado, acho que foi em abril, essa história de o contato direto do público com a arte, com o teatro.
Eu tive o privilégio de ir, acompanhado de uma amiga, a temporada blumenauense de teatro, aqui no Green Place Park, aqui perto de casa. A peça, eu não vou me lembrar o nome agora, mas pensa numa interpretação visceral e uma curiosidade, para vocês entenderem o que é o contato do público com a arte. A peça não começava no palco, ela começava lá fora. Nós íamos entrando, como se fosse entrar tipo numa espécie de cabaré, né? Era uma peça que falava dessa vida noturna e tal. Então a gente dava boa noite para as pessoas e boa noite, as mulheres daquele charme, né? Tinha um trans também, muito bacana a participação, o trejeito, e chegou ali na hora, a interpretação matou a pau e a gente sentindo aquilo no ao vivo, né? A gente sabe que isso é uma coisa... Todo mundo sabe que um dia eu quero fazer teatro, vocês sabem disso, né? Eu estou contando pro Flávio agora, quem sabe um dia aí tu dá uns puxão de orelha em mim. Mas enfim, eu tenho visto aqui na live o Nilton preocupado, até a própria Nanda aqui preocupada também. Quero mandar um abraço pro Éder Ascari, que está aqui conosco. Éder, já vou no meio da entrevista, olha só, no meio da entrevista, que tal dia 19 de junho? Aí tu me responde depois. Tu tens acompanhado, Flávio, depoimento de alguns atores, além da tua própria situação em si, por conta dessa falta do contato, do teatro. Tem algum que está passando por algum, não diria financeiramente, mas emocionalmente, do tipo... Poxa, tá fazendo falta que volte logo, sabe? Cara, só um rápido parênteses. Newton, Angélica, Fernanda são meus alunos. E, notável. Fernanda também herdeira aqui das minhas despesas. Mas sobre... cara, uma pergunta muito interessante. Você sabe que a gente perdeu, esses tempos atrás... falar de uma forma icônica, o Flávio Migliasso, né? Não sei... Flávio Migliasso, sim. Assim, ó, ele já sofria de depressão, né? É um cara todo sorridente, todo... eu até assisti uma entrevista esses dias dele, acho que foi em 2018, se não me falha a memória. Não posso, não tem como afirmar, mas exatamente o motivo, só que ele já sofria por depressão. Então, ele acabou se suicidando, né? Enforcado, tal, aquela coisa toda. Pode ser que tenha sido também um fator motivacional essa questão da pandemia, né? E também a questão, de certa forma, do abandono do artista mais idoso e tal. Mas o que acontece, o André? Brasil, em extensão territorial, é enorme. Então, é claro que nós temos inúmeras companhias de teatro. Mas assim, ó, inúmeras. Só que o que acontece? Pouquíssimas são conhecidas nacionalmente. Os que são conhecidos nacionalmente ganham horrores, assim, né? E é claro que eles têm um pé de meia. O que acontece é que a grande maioria não consegue chegar ao ponto de fazer esse pé de meia. Tu entende? Por quê? De novo, aquele assunto lá atrás. Nós dependemos de contrato. Nós dependemos de parceria, nós dependemos de bilheteria, né? Então fica difícil fazer esse pé de meia. Muitas companhias tentam comprar o seu próprio material técnico, mesa de iluminação. Se você quer uma iluminação muito básica, você precisa da mesa, dos canhões de luz, LED, enfim, que sejam, os mais convencionais, os cabos. Essa brincadeira é cara. Você monta um espetáculo, você quer participar de um edital ou de um festival de cultura, um festival de teatro, o pessoal conta muito a questão do visual, então você precisa investir em cenografia, você precisa investir em maquiagem, figurino, essas coisas são caras, então fica difícil você fazer um pé de meia. Entramos na pandemia, que legal, eu tenho um pé de meia, posso ficar 6 meses tranquilo, de boa. Não é? Isso é um privilégio de pouquíssimas companhias no Brasil. E que bom os que conseguem, né? Mas deveria ter muito mais companhias com essa possibilidade, né? Não vejo manifestação no sentido de ajuda, algum tipo de ajuda mais eficaz
através de órgãos estaduais, federais. Federais, então, convenhamos, é piada, é piada. Então a gente tá Ferial, não precisa nem esperar nada, né? Não, desculpa. Cara, desculpa, a gente vive num país livre, democrático. Quem é Regina Duarte? Entendeu? Na minha opinião. Quem era, né? Porque... Quem era? Né? Não passava de uma atriz mediana, desculpa, mas é uma opinião, entendeu? Então, não tem nem como fazer alguma coisa nesse governo. É complicado, cara. Então a gente está a mercê. Sim. Essa situação, entendeu? A Nanda tá até lembrando, aliás, boa noite aqui para Deise, que apareceu aqui também. Boa noite para Deise, seja bem-vindo. O Jonatas Zanoni, deve ser tudo amigo do Flávio hoje. Se não é amigo, é aluno. Se não é aluno, é amigo. Aquela coisa de louco, né, tio? Ou cobrador, né? Mas... Sacanagem. Foi cobrador, como diz o outro, né? Mas, assim, a própria Nanda estava lembrando aqui embaixo. E vale lembrar, nós não estamos aqui falando que a companhia X não merece. Ela chegou a um patamar de conforto porque ela trabalhou e tudo mais. Claro, né? claro. Mas claro. tem muitas pequenas companhias nesse país que não tem de onde tirar, porque não tem possibilidade de aglomeração em nenhum momento disso, né? Tem mais algum exemplo de alguma outra companhia ou algo do tipo? Não precisa nem dizer nome, só para... Sim, não, tem companhias aí que estão numa situação complicadíssima, entendeu? O que eu estou descrevendo, por exemplo, da minha situação, é uma situação muito parecida com, sei lá, 98% das companhias, entendeu? Essa é a situação. E a Nanda até comentou um negócio interessante, quem precisa não consegue. E também existe muito fator complicador. Editais emergenciais de cultura que querem ajudar. Desculpa, cara, eles pedem, sei lá, xerox, o raio-x do pulmão do teu bisavô. Eles pedem coisas absurdas, entendeu? É para ajudar, é para ajudar. Me parece que é intencional esse lance de complicar, entendeu? É difícil. Sim. É difícil, entendeu? Uhum. O Éder perguntou aqui, a lei de incentivo à cultura não tem tido nada, não tem vindo nada mesmo com relação à lei de incentivo à cultura? Acho pouco, entendeu? Acho pouco. E o que vem é muito burocrático. É muito amarrado, tu entende? É muito amarrado. Existem editais emergenciais que, pô, o nome diz edital emergencial. Que a emergência financeira, o apoio mesmo, vem sabe lá quando, entendeu? Então, cara, é complicado, é uma situação muito difícil. Eles se demoram muito, né? Vamos falar um pouco mais de alento, um pouco mais de esperança. Estamos aqui quase chorando, Flávio. Vamos aumentar aqui um pouco a alegria. Calma, Flávio, calma. Não temos lenço, Nanda, providencie lenço, por gentileza. A Belinha aqui falando, se todos soubessem o quanto a arte teatral é importante, haveria menos burocracia e muito mais investimento. Aí é que tá. Eu queria fazer uma pergunta ainda acima disso. O que você, Flávio, à frente de uma companhia, pode dizer para as pessoas que estão nos vendo, né, para os leigos da arte teatral, com relação ao que representa o teatro para a arte, para incentivar isso? Cara, olha só. Vou contar uma coisa aqui que eu acho que todos devem estar percebendo, assim, num contexto geral. Nós estamos falando de teatro, mas serve para a arte como um todo. Para que serve a arte, né? Para quê? E tal, não sei o que. Claro, nós temos que investir em tantas coisas. Tem aí saúde, aí que a gente está numa situação complicada e tal. Agora, nós estamos num momento de pandemia, né? Para a gente não enlouquecer, a gente lê um livro, a gente escuta música, a gente assiste uma peça de teatro online, a gente vê novela, vê filmes, vê seriados, pode ver que muita coisa sei lá, cara, muita coisa está ligada à arte. Aí eu pergunto, e aí? Nesse momento, a arte é ou não é importante? Entendeu? Corta a leitura, corta um bom entretenimento na música, enfim, sei lá, um Netflix da vida, aí, um seriado, corta tudo isso. Eu acho que você pira. Entendeu? E a arte é importante. Mas eu não vejo interesse em investir o quanto era para ser investido, entendeu? A arte, de alguma maneira, ela mantém a sanidade das pessoas, vamos dizer assim, né? Sim. E tem visto demonstração de... Claro, é importante isso, cara. É importante a gente começar a se conscientizar. E
quando terminar todo esse momento complicado aí, a nível mundial, né? Que se possa valorizar mais a arte, né? Que não se tenha mais aquela frase: nossa, Flávio, quanto tempo que eu não te vejo, você está fazendo o quê? Ah, pois é, né? Tô aí ligado à arte, sou ator, diretor, tal. Pô, que legal, mas você está trabalhando com o quê? Que não se tenha mais isso. Ah, O quê? Isso aconteceu, mas várias vezes, o André. Eu visitando o Timbó, pô, quanto aham. tempo que eu não te vejo? E aí, você está fazendo o quê? Ah, tô mexendo aí com teatro, pô, um trabalho bem bacana. Sim, mas trabalhando com o quê? Entendeu? Cara, O pessoal não entende. complicado. Não, não entende. Espero, É. espero que o pessoal comece a enxergar a arte de uma forma um pouco diferente. Em todos os aspectos. Uhum. Literatura, música, tudo. Né? É incrível como o pessoal não considera arte, seja em qualquer uma das suas facetas, como trabalho. Eu tenho o privilégio de ter como um grande amigo meu o sensacional Léo Vieira. E ele foi um dos primeiros músicos que eu entrevistei aqui no A Boina Convida. E foi uma coisa assim tão pesada saber que ele também está passando pelo seu aperto por conta dessa questão da pandemia. E está movendo, mesmo que quase de graça, está fazendo seus projetos particulares, chamando pessoas para cantar junto dele, duetos fantásticos. Quem puder ver, tá no Facebook do Léo Vieira, no YouTube do Léo Vieira também, o projeto Moradas. Mas a gente sabe que aquilo não vai alimentar ele. Aquilo não vai trazer a grana, vamos dizer assim. Quem é que é a referência em matéria tem pesquisado alguma coisa assim a respeito, Flávio, de referência aí no estrangeiro, de uma boa política de arte para todas as frentes? Olha, a gente organizava aqui, nós tivemos 13 edições de um evento chamado Intest, que é o Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa, criado aqui pela Essa que eu não RISO e sei. tal. Criado aqui pela RISO. Então nós tivemos acabamos tendo muitos contatos com vários grupos, cara, de muitos continentes, né? Principalmente do continente sul-americano. A realidade do continente sul-americano e europeu e africano é muito parecida. Nós tivemos a presença de um grupo português, portanto do continente europeu, e eles participaram. Eu achei muito interessante, assim, porque nós, falando das nossas dificuldades, é um evento pequeno, aos canhões de luz, são assim, são assados, as coisas são caras e tal. Eles não conseguiam entender, o André, como que a gente tem tanta dificuldade financeira nisso. Sim. A cidade portuguesa, de onde eles vieram, eles têm mais ou menos uns três ou quatro festivais, se não me falha a memória, e um deles que eles organizam, eles têm há 20 e poucos anos. E eles não passam por essa dificuldade tão tensa, entendeu? E trocando umas figurinhas com outras companhias, até de fora, Alemanha, enfim, Itália, num contexto geral, não é uma regra, mas o continente europeu tem um pouco mais de facilidade nisso. Se investe e se respeita um pouco mais, né? Mas aí eu tenho uma desconfiança, né? Só uma suspeita, mas me parece que é por aí o caminho. Veja, países sul-americanos e africanos têm grandes dificuldades, não só na cultura, mas em educação. Por quê? Porque são países subdesenvolvidos. Não é do interesse governamental investir em cultura e arte. Por quê? Porque são duas áreas que questionam, que pensam, que refletem. E isso não é interessante para países subdesenvolvidos, para governantes de países subdesenvolvidos, entendeu? Essa Faz é uma... pensar. Claro, Essa é faz a frase pensar. Faz que a Nanda pensar. falou. É isso. Eu acho que é uma coisa muito... para companhias de teatro que talvez não tenham tanta ligação com grupos de fora, talvez pensem que só o problema é no Brasil e tal. Não, não. Países subdesenvolvidos têm essa problemática. Porque esses dois ramos, cultura e educação, te fazem pensar. Um povo que pensa para um país corrupto, subdesenvolvido, é problema. Entendeu? Percebe como uma coisa é muito macro? Não, tu quis dizer que essa questão de pensar
Eu até comentei isso um tempo atrás, não me lembro onde é que foi, acho que foi até o próprio John Miller. A arte, na sua origem, na sua essência, ela é transgressora. Ela transgride, ela quebra a parede dos preconceitos, da crítica social, ela bota o que nos é um defeito em cima do palco, dentro de um filme, dentro de uma música, dentro de um livro, né? E é isso que muitos, nem mesmo os órgãos de cultura de um país subdesenvolvido, ou do Brasil também, vamos botar aqui nesse livro também, com certeza, conseguem compreender. Um filme não vai ser só humorzinho como aquele Até que a Sorte Os Separe e tudo mais. Vai ter suas pancadas, vai ter suas porradas. Quem viu o Justiceiro? O Que É Isso, Companheiro? Aquele filme sobre o sequestro do embaixador americano, muito bom, por sinal, recomendo aí pro pessoal. Vai entender o que a gente está falando. O filme pode ter tido investimento da Lei de Incentivo à Cultura, da Ancine, mas não espere que vai ficar lá batendo palminha pro governo. Claro que não. Né? Engraçado que tu falou do filme Que É Isso, Companheiro, né? Tem essa ligação aí com a época do regime militar, aí 74, 85. Ontem nós estávamos... Lembra que eu falei daquele projeto do Olhar Cênico do Aprendiz? Ou seja, a gente assiste um espetáculo e debate. Inclusive, ontem nós estávamos falando sobre um espetáculo que nós montamos aqui em 2012, que se chamava E Nós Que Amávamos Tanto a Revolução. Falava sobre a época do regime militar, pancada, cultura de 16 anos. E nós falávamos sobre um outro filme chamado O Batismo de Sangue. Não sei se tu já ouviu falar. Além do O Que É Isso, Companheiro, fica a dica. O Batismo de Sangue. Cara, incrível. Com o Caio Plá. Pesado. É pesado. Cássio Gabus Mendes faz o delegado e tal. Então é isso, cara. É isso. Sim! Tem cenas... Outra recomendação. Agora estamos passando do teatro para dar dica de filme e documentário. Vamos lá. Bom. Esses dias eu vi também outra dica do Roberto Farias, o Pra Frente Brasil. É um filme mais antigo. É um filme de 82. Feito aí, um dos grandes expoentes desse filme é o Antônio Fagundes, para quem não sabe, né? Antônio Fagundes é um dos grandes expoentes, é um filme muito baita. E ele conta a história, para quem não sabe, de claro, nas entrelinhas, mas dá para entender quem conhece a história, de um cidadão chamado Henning Albert Boylessen, que era empresário brasileiro, de uma grande companhia de gás, né? Não precisa, acho que o pessoal já entendeu. E tem um documentário que tem essas cenas do batismo de sangue com o Caco Gabo... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Caco Gabo Mendes. Isso. Fica no que o Flávio falou. Ele interpretando o delegado Fleury. E tem que ter coração para interpretar o delegado. Cara, ontem, inclusive, eu vi um pedaço do filme. Incrível. Eu estou tentando me lembrar de um outro filme aqui. Rapaz, não estou achando... Mas tem outros, tem muitos. Tem Cabra Cega. Mas tem um que eu não estou achando, cara. Posso dar boa noite quando tu lembra do filme, Flávio? Tem gente chegando aqui, eu não estou dando boa noite. O Marcelo Pita também está com a gente, fotógrafo conosco. Meu bom amigo Ricardo Juliel está no trânsito, está no Uber, está fazendo bonito aí à noite. O Falcãozinho lá de Hell do Campo, comigo aqui conosco, é também do Alto Vale. Aquele abraço, Falcãozinho. A Regina Baker, ou Baker, eu acho que é Baker. Também está com a gente aqui na programação. Cássio Gabus Mendes. Minha mãe de chapéu, eu não lembrando o nome do cara, né? Aí a gente fica Caco, Tato, Cássio, que vergonha. Marighella. Marighella é atual, né? Que eu tô maluco pra assistir, cara. Mas eu lembrei o nome, é La Marca. Muito bom, muito bom. La Marca. Só nomezinho, né? La Marca, Marighella, isso dá um arrepio em muita gente. Claro, incomoda. Parênteses, diga-se de passagem, eu penso, é uma opinião particular minha, o Brasil deve uma desculpa histórica pelo que aconteceu, entendeu? Sim. Deixei no ar. E tu repara que nunca houve isso, né? Nunca houve uma tentativa de reaproximação, nunca houve um reconhecimento dos erros do passado. Cara. Pelo contrário, agora esculhambou de vez, né? Mas é isso. Não.
A gente tenta evitar de falar de política, mas a política volta sempre porque ela está intrínseca nesse momento. Mas o teatro ele é político também. A metodologia que eu uso é o teatro do oprimido. Uhum. Entendeu? Ah, é verdade, esqueci da tua metodologia. Só um parênteses, né, que foi criado pelo Augusto Boal, lá na década de 50, 60, e 64 começou o regime, né? Então ele também teve que ser exilado. A Argentina e vários países europeus, como a Suécia, a França, a Inglaterra, ele foi, né? Holanda. E lá ele teve que começar a desenvolver essas técnicas. Aí surgiu o teatro do oprimido. Ora, estávamos passando por um período muito repressivo, né? Então é complicado. Pesado, Claro. passagem. Eu vi uma vez um arquivo N, pessoal, falando da perda que nós tivemos em 21 anos, como nós perdemos em produção, em profissionais, o teatro, né? A música foi afetada? Foi. A TV foi afetada na sua parte inteira da dramaturgia? Foi. Tivemos Rock Santeiro, que foi um exemplo. Agora, o teatro tomou tanta tesoura na época do regime, né? Não faz cara de choro, Fábio. Eu sei que é doído, mas vamos tentar. Não, mas é verdade. Por isso que eu gosto de conversar com o pessoal do teatro. Meio maluco, né, cara? Né? Não, é ótimo, é normal. É pré-requisito. Não, mas cara, nessa época aí, claro, sendo intelectual, sendo pensante, intelectual que eu digo no sentido de pensar, de questionar, né? Era reprimido. Artistas, enfim, professores, universitários, cara, claro, jornalistas, eram repreendidos. Nós dois estaríamos no sal nessa época. Simples assim. Né? Olha, eu só fico... Eu não achei ainda nenhum documento histórico que comprove que em Blumenau tivemos algum destacamento do DOI-CODE, mas espero que não tenha, porque se não estivesse vivendo naquele momento, provavelmente eu não estaria aqui conversando com você hoje, Flávio. Ou estaria no pau de arara, né? Mas ou tomando tubaína. Boa. Boa sacada. Mas, enfim, 22 horas e 25 minutos, mais uma vez lembrando, estamos aqui no A Boina Convida com o gigante Flávio Spies, né? Não estou tirando sarro de sua altura, mas apenas enaltecendo a sua importância nesta noite. Aliás, contando uma historinha, a última vez que nós se encontramos, eu e o Flávio, foi no Centrão de Timbó, tomando um chopão lá no Taquil. Que saudade daquele dia, não? Fica saudade. E depois saímos para caminhar, viramos o centro de Timbó, fomos para a Praça Central, fomos lá para o Padre Martim, voltamos. Papai matei o homem de caminho. E tu sabe que em julho eu ia para Timbó, né? Eu ia tirar uma folguinha, ia para lá, ia te chamar e tal, mas o Coronga veio meio nervoso, né? Deixa de passar, a hora, vai surgir a hora, vai surgir a forma, com certeza. Vamos falar uma coisa um pouco mais leve agora, né? Vamos ser um pouquinho da parte mais pesada, né? A gente sabe que não tem como escapar dela, mas quando a gente pode vir um pouquinho, né? Pro grande Eduardo Lemke, que entrou aqui agora, o maior matemático de Pomerode. Tem louco para tudo. Flávio, já traz um tempo no teatro. Vamos contar umas histórias aí da tua passagem no palco. Lembra alguma coisa aí bacana para compartilhar com a turma? Fica à vontade. Cara, muita coisa, bicho, muita coisa. Teve uma vez, no primeiro ano que eu fiz o curso de teatro, lá em 2000, então já faz um chumaço de anos, né? Tava eu no antigo Cine Teatro Timbó, gordo e feliz. Naquele ano, em 2000, nós montamos, o professor, né, o Ramon, ele montou 3 espetáculos. Uma comédia, um drama e um infantil. Eu estava na comédia e no infantil. No drama, eu ficaria responsável pela iluminação, né? O Ramon, ele é um cara, ele é um baita do professor, ele é um baita de um diretor, mas assim, tu não é um bom ator por acaso, ele te suga até a alma, ele tira coisa de ti que nem tu imaginava que tinha. Só que tem que ter disciplina, comprometimento e tal. Então estou eu, quietinho na minha, ali com meu caderninho, anotando os canhões de luz, só olhando ali e tal. E nessa peça de drama, de classificação drama, tinha 2 personagens que eram cômicos, né? Aí, o
tô eu lá, bem bonitinho. E o cara, ele era todo engraçadinho, né? Como pessoa, né? Ele chegava na aula já zoando, e tal, não sei o quê. E eu ali, né? E ele não estava conseguindo fazer a cena cômica no palco. E eu lá quieto. E o professor começando a ficar meio zangado. E eu ali, ó, quieto. Parecia uma freira, assim, ó. A freira! Bem, não sei bem, de nada, não rapaz. vi nada! Rapaz, bicho, eu ficava na minha, senão ia resvalar bosta pra tudo que é lado. Tô eu quieto na minha. Daqui a pouco o Ramon só olhou pro cara, olhou pra mim, tava lá atrás. Flávio, sobe no palco. Sim, sobe no palco. Eu? Sim, sobe no palco. Mas, quase chorando aqui, assim, ó, aquela gota de lágrima. Nossa, aí... Mas eu não sei o texto, eu tô fazendo um cálculo aqui com as luzes. Não interessa, improvisa, vai. Aí eu ganhei o papel do cara. E o Ramon, muito pragmático. Desce, Flávio fica com o papel. Assim, aí eu olhei assim, cara, em relação a ele, eu fiquei, na hora, fiquei até sem graça, assim, né? Porque, putz, mas, então naquele ano foi bem interessante, 3 peças, acabei atuando nas 3. Mas, cara, tem muita coisa, cara, se for pra relembrar, bicho, 20 anos, né, cara? 20 anos aí de... Putz, bastante a coisa, gente não cara. quer entregar a idade, né? Mas já falando assim por alto, né? Fazer o quê? 20 anos? Eu fiz 30 agora, segunda-feira, imagina só a minha cara de molequinho, né? Fazer o quê? Mas deixa eu contar uma então. Deixa eu contar uma também, então. O pessoal pensa, o André nunca subiu no palco, nunca interpretou, nem nada. Ó, andando aqui, ó. Na aula para demonstrar uma cena, chegava a dar raiva de tão perfeita que fica a demonstração. Aguenta? Detalhe é o seguinte, legal essa observação dela, só que é o seguinte, para você ser um bom ator, você precisa de um bom diretor. Não existe essa coisa de eu sou estrela, eu sou... Não existe isso. Existe a cumplicidade. Teatro é uma grande engrenagem onde se faltar uma peça, você não é nada. Então eu não estou mais trabalhando como ator, entende? Estou muito mais focado na direção. Mas quando eu ensaio os meus alunos, quando chega na fase de ensaio das montagens, realmente acontece isso. Quando eu vejo que eu evito subir no palco para mostrar a cena, eu quero que eles tenham a liberdade. Mas às vezes a gente percebe que a cena não ficou tão clara para o aluno, para o ator. Então eu subo, eu tento fazer mais ou menos assim, aí eu vou lá e interpreto. É aí que a Nanda brincou aí, nossa, chega na raiva e tal. Mas é isso, eu sou péssimo, por exemplo, para decorar texto. Eu sou uma porta, eu sou uma múmia, entendeu? Mas antes, qual é o meu segredo em relação a isso? Eu primeiro preciso entender o que está acontecendo em cena. O que é o meu personagem, o que são os outros personagens e qual é a ligação de um com o outro. Ou seja, o caminho é muito maior do que simplesmente sair decorando o texto. Então, como eu já sei do que se trata a peça, eu automaticamente sei o que o personagem quer dizer. Então eu vou lá e mostro rapidamente e tal, sem texto nenhum, mas eu sempre deixo claro, gente, não é questão de texto, é questão de entender o que o texto propõe, né? Eu sempre digo assim, ó, o texto não é decoração, no sentido de decorar, é decoração. Então vem do coração. Você precisa acreditar no que faz. Sim. Entendeu? De repente o André é todo gente boa, todo alto astral e tal, mas do nada tu precisa interpretar um psicopata. Vai lá, nós estávamos falando um pouco do regime militar, de repente tu vai ser um delegado torturador. E o público não quer ver o André, entende? Ele quer ver aquele torturador. Posso fazer uma tirada, Flávio, rapidinho? Deve. Ele falou assim, André, vai que tu tem que interpretar um psicopata. Desculpa aí o pensamento político dos outros, mas repete a pergunta, Flávio. Não, às vezes o André, toda gente boa, vai que de repente ele tem que interpretar um psicopata. Então vamos interpretar um psicopata, tá ok? Pronto. Abafa. Precisava dar essa tirada, cara. Fazer o quê? Não dava pra dormir. Posso contar? Eu acho que tu já contou, ou por acaso, Flávio, tu sabe como surgiu a expressão Dália na televisão? Qual a expressão, desculpa? Dália. A Dália. A Dália. A Dália. Cara, agora não tô lembrando não, bicho. Tô dando uma de... Posso? Deve. Eu tenho 5 minutos ainda. Tenho 5 minutos ainda
eu vou te contar, e até para os alunos, para os teus amigos aqui de teatro, até porque a Sandra Regina Cunha também entrou aqui, boa noite, William Meneghelli aqui dando joinha. Amigos, e pro Flávio, atenção, história curiosa. Como é que todo mundo sabe que a cola na dramaturgia chama-se dália? Como é que aconteceu isso? Está no almanaque da TV. Havia um ator na época, dos anos 50, quando não tinha VT, era tudo ao vivo. O ator chamava-se Pregolente, não me lembro o primeiro nome dele, e era na TV Tupi. Não, TV Rio. Não lembro. E ele tinha um problema como o do Flávio de gravar texto. Ele era muito difícil para decorar. Não é um demérito, acontece com todo mundo, né? Ele colou o texto dele num vaso de dálias. Gente. Só que o contra-regra não percebeu nada disso, foi lá e trocou o vaso de dálias. Putz! Aí quando entraram ao vivo, lembre-se, não tinha VT. Quando entraram ao vivo, cadê o vaso? O ator então improvisou. Minhas dálias! Onde estão minhas dálias? Onde é que botaram as minhas dálias? E aí por diante, dália virou sinônimo de cola. Pode procurar na almanaque da TV. Tá ali. Cara, vou pesquisar mais sobre isso. Você sabe que antigamente também tinha um lance do palco, o palco na frente. Imagina o seguinte, vocês são público, né? Vocês estão me olhando. Então na frente existia meio que um quadradinho pequeno, um fundo falso, onde tinha alguém pontando o texto, né? Antigamente existia. Depois parou com isso, e aí existia o pessoal que fazia a cola do texto, né? Nas laterais, nas coxias do palco. E eu peguei um pouco dessa época, né? Lá em 2000, 2002, por aí. Eu falei pro Ramon, cara, tinha uma menina que só apontava, falava o texto na mão, falei, cara, nos ensaios, falei, eu sei que eu sou uma múmia paralítica para decorar texto, mas ó, não faça isso. Porque aí mesmo eu não me concentro, cara, fica ali, eu tento lembrar o texto. Não, horrível, pra mim é horrível. Tu não sabe se se concentra no ato ou se concentra na menina que tá na coxinha. Não, só faltava assim, ó. Não dava. Não dá. Né? Flávio, ponto, né? Lamento informar, mas eu tenho que ir para as considerações finais, porque já são 2 minutos agora para o final. Então, tua mensagem final, tua despedida para a gente poder dar os números finais, então, aqui nessa live de hoje. Bom, então... Rápido, tem 2 minutos. Não, pode deixar. Não, então, André, eu quero agradecer pelo convite aí. Sempre uma honra a gente estar tocando essas figurinhas. A gente já conversou em outras vezes, online também, né? A gente se encontrou ano passado, espero que isso volte o quanto antes. E, cara, só tenho que agradecer a todos que participaram aí da live, interagiram. Tiveram muitos alunos aí também que participaram. Valeu, obrigadão, gente. E é isso, cara, que volte a reflexão sobre a arte, entendeu? A arte é fundamental para a gente não pirar, e essa quarentena tá provando isso. Gente, fiquem sem escutar música, fiquem sem assistir algum filme, algum documentário. Cara, é complicado, sem ler um bom livro. Então, que as coisas comecem a mudar um pouco, que a gente comece a valorizar um pouco mais a arte que anda tão castigada. Segue aí essa reflexão para todos, né? E segue meu abraço a todos que estiveram aqui conosco essa noite, porque os 20 segundos entraram aí na tela. E um agradecimento especial a esse querido amigo Flávio Spies, que eu tenho lá do Espírito Santo, timboense da Gema. E ele vai voltar em breve aqui na live, na Boina Convida. Um abraço, Flávio, abraço a todos. Eu tenho que me despedir, falta 10 segundos, senão o Instagram me corta. Flávio, aquele abraço, muito obrigado, tá? Valeu, obrigadão, André. Boa noite a todos. Falando, jovens.